Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma semana de atividades domiciliares e hoje nós faremos a correção das atividades da página 108. Essa atividade foi proposta na última aula da gente, referente ao conteúdo soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Foram apenas as questões 1 e 2 que eu pedi que vocês fizessem no caderno de vocês e enviassem a devolutiva. Então segue aí a aula de hoje, a correção dessas duas questões, 1 e 2 da página 108 do livro didático de vocês. Então tá aí, aqui estou eu, navegando aí pelo livro de vocês. Essa é a página correspondente à atividade, na página 108, questão 1 e 2, certo? Quais são as orientações didáticas referentes a essa atividade? Quais são os objetivos? O objetivo das atividades é levar os alunos a obter a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau, sem precisar resolvê-la, usando aquele método, aquele processo algébrico de Bhaskara, que foi apresentado para vocês nas últimas aulas. Para isso, vocês vão ter que aplicar as relações entre os coeficientes A, B e C e as raízes x' e x' estudadas anteriormente. Basta lembrar, se o delta for maior que zero, eu terei duas raízes reais e diferentes, ou seja, eu terei o x' e o x'. Se o delta for igual a zero, eu terei duas raízes reais iguais, ou seja, o x' vai ser igual ao x'. E se o delta for menor que zero, nem precisa continuar a resolução da equação, não teremos raízes reais. Então essas relações entre os coeficientes e as raízes é que a gente precisa utilizar para resolver equações de segundo grau sem precisar usar o processo de Bhaskara, e sim apenas a fórmula da soma e do produto. Então tá aí as duas questões. Todas as equações, responda as questões no caderno. Responda as equações no caderno. Todas as equações seguintes têm raízes reais diferentes, ou seja, ele quer dizer que todas elas, o valor de delta vai ser maior que zero. Todas elas vai ter o x' e o x'. Sem resolvê-las, calcule a soma e o produto dessas raízes. Então vamos minimizar aí a letra A. Então temos na letra A a seguinte equação do segundo grau: x² menos x menos 20 igual a zero. O primeiro passo para encontrar a soma e o produto das raízes é identificar os coeficientes A, B e C. Isso vocês já sabem fazer. O coeficiente A será o número que vai estar antes do termo x². O coeficiente B vai ser o número que vai estar antes de x. E o coeficiente C vai ser o número que vai estar sozinho, que é chamado de termo independente. Então, identificando o A, o B e o C dessa equação. O A, o B e o C dessa equação. Quem é o coeficiente A dessa equação? O que está antes de x², que é 1. O coeficiente B, o que está antes de x, que é menos 1. E o coeficiente C é o menos 20. Depois que a gente identifica o A, o B e o C, aí eu vou aplicar a fórmula da soma e a fórmula do produto. Qual é a fórmula da soma? Diga aí para mim. Se você diz que a fórmula da soma é menos B sobre A, muito bem. Lembrou bem. Então a soma é igual menos B, o valor de B é menos 1 e na fórmula tem menos 1, faz o jogo de sinais, menos e menos mais, fica 1, sobre, o valor de A também é 1, então a soma é igual, 1 dividido por 1 é 1. Professor, mas sem resolver, como seria que eu encontrasse a soma e o produto? Vamos logo achar o produto, depois eu revelo isso para vocês, ó. Qual é a fórmula do produto? Produto é igual a C sobre A. Produto é igual a C sobre A. O C é menos 20 e o A é 1. Menos 20 dividido por 1. Produto é igual a menos 20. Assim eu resolvi achando a soma e o produto aplicando a fórmula. Mas ele quer que você ache a soma e o produto sem aplicar a fórmula. Então vamos ver como é isso. Então vamos resolver, vamos achar a soma das raízes e o produto das raízes sem precisar aplicar essas duas fórmulas que eu apresentei para vocês.
É só você lembrar que uma equação pode ser escrita também dessa forma, ó. X ao quadrado menos sx menos p igual a zero. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então lembre-se dessa equação nesse formato. Assim você vai descobrir facilmente quem é a soma e quem é o produto. Então a soma é o termo que está antes de x. Ó. Então quem é que está antes de x aqui? A soma é o termo que está antes de x. Então a soma vai ser igual a 1. Pode escrever. Quem é que está antes de x aqui? Não tem nada, 1. A soma é igual a 1. E o produto é o termo independente que está sozinho. Veja aqui que na forma da equação é mais e lá é menos. Então o produto vai ser menos 20. Que são os mesmos resultados que eu apresentei agora há pouco. Então você achou a soma e produto sem precisar aplicar fórmula nenhuma. Vamos ver isso na letra B? Então está aí a equação, 16x ao quadrado mais 8x mais 1 igual a zero. Então qual é a equação que eu vou escrever sempre? Ó, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. O s representa a soma e p o produto. Então comparando as duas equações, comparando o termo que está antes de x, que é a soma, tá certo? Se aqui antes do s de soma é menos e lá está mais, é porque o valor da soma vai ser negativo. Soma vai ser igual a menos 8, troca o sinal. E comparando aqui o produto, se eles têm o mesmo sinal, mantém o mesmo sinal. Produto igual a 1. Então a resposta aí da letra B, a soma é menos 8 e o produto é 1. Então na letra C eu tenho a equação 6x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a zero. Você escreve a equação, ó. X ao quadrado menos sx mais p é igual a zero. Fazendo a comparação entre as duas equações, o que está antes de x é a soma. Se eles têm o mesmo sinal, é porque o valor é positivo, ó, menos menos. Então a soma aqui é igual a 4. E aí comparando aqui o produto, tá certo? Tem sinais contrários, então o P vai ser negativo. O produto é igual a menos 3. Tá aí a resposta da letra C. Letra D, 10x ao quadrado mais 3x menos 4. Escrevendo a equação, escrevendo a equação, vamos botar aqui de cor, mudar de cor. Fica x ao quadrado menos sx, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então a soma é o que vai estar antes de x. Se aqui na fórmula é menos e aqui está mais, se aqui é menos e aqui está mais, é porque faz o jogo de sinal, menos e mais, menos. Menos 3. Menos 3. E o produto do mesmo jeito. Se aqui na fórmula é mais e lá está menos, mais e menos, menos. Produto igual a menos 4. Questão 2. A equação x ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero tem duas raízes reais diferentes, expressas por x ao quadrado, x' e x'. Sem resolver a equação, determine o valor de letra A, x' mais x'. Então vamos lá, pessoal. A equação aí da segunda questão é x ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero. Na letra A, para calcular x' mais x'. O primeiro passo é identificar a soma e o produto. Ó. Se eu escrever a equação x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, eu vou encontrar com muita facilidade quem é a soma e quem é o produto. A soma é o que está antes de x. Se aqui tem menos, menos e menos mais. 6 positivo. 6 positivo. O produto é o termo independente, que está sozinho. Ó. Mais e menos, menos. Menos 16. Então, quais são dois números que somados, no caso a soma 6, e dois números que multiplicados
dá menos 16. Aí você vai usar o raciocínio lógico. Quais são dois números que somados dá 6 e multiplicados dá menos 16? Veja, se eu multiplicar, se o resultado da soma deu mais, é porque o maior número é positivo. Então, se eu pegar o 2 e o 8, um é positivo e o outro negativo. Então, o maior vai ser positivo, porque o resultado da soma deu mais. Então, vai ser 2 negativo e 8 positivo. Por quê? Menos 2 mais 8 dá 6 e menos 2 vezes 8 dá menos 16. Como ele quer a soma do x' mais do x duas linhas, o x' é menos 2, mais, e o x duas linhas é 8. Menos 2 mais 8, repete o sinal do maior e subtrai. O sinal do maior é mais, subtrai 8 menos 2, 6. Então o resultado da letra A é 6. Você acha a soma, que é 6, e o produto, aí vai fazer este esquema. Quais são dois números que somados dá 6, que multiplicados dá menos 16? Aí você encontrou o menos 2 e o 8. Por que o menos 2 é negativo? Porque o resultado da soma conservou o sinal do maior. O maior número é positivo, então o maior número não é 8. Então o 8 é positivo e o 2 é negativo. Menos 2 mais 8 dá 6 e menos 2 vezes 8 dá menos 16. Significa que o x' é menos 2 e o x duas linhas é 8. Ele quer x' mais x duas linhas. Menos 2 mais 8, 6. É a resposta da letra A. A segunda. A letra B é x' vezes x duas linhas. Eu não acabei de achar. O x' não foi menos 2, substituindo, vezes. O x duas linhas não foi 8. Então é só multiplicar. Menos 2 vezes 8, menos 16. Então a resposta aí da letra B da 2 é menos 16. Conforme vocês estão vendo aqui no gabarito, ó. Menos 16, estão vendo no gabarito aqui. Então aí, pessoal. 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas. Então vai ficar 1, qual foi o x'? Menos 2, lembra? Mais 1 sobre x duas linhas, qual foi o x duas linhas? 8. Aí, adição de frações, eu vou tirar o MMC dos denominadores, menos 2 e 8. Tirando o MMC de menos 2 e 8, vai dar 8. Agora eu vou pegar o denominador 8, dividir pelo número que está embaixo e multiplicar pelo número que está em cima. 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes 1 é 1. No final vai dar menos 4 mais 1, repete o sinal do maior e subtrai sinais contrários. Menos 3 oitavo. É o resultado de 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas. É isso aí, galera. Finalizamos aí a correção das atividades da página 68, referente a esse conteúdo soma e produto, tá certo? Continuaremos, veremos uma atividade complementar. Continue atentos, continue participando da aula junto comigo.